Pronto, pode iniciar. Obrigada. Bom, primeiramente, boa noite, eu me chamo Ariane e hoje eu vou apresentar, então, o meu trabalho, que é parte da tese de doutorado, e ele é intitulado Identificação e Caracterização de Novas Triptofilinas com Propriedades Antioxidantes Encontradas na Pele do Anfíbio Physallaemus centralis. Esse trabalho, então, ele conta com a orientação, né, do professor Dr. José Roberto Leite e a orientação da professora doutora Alexandra Plácido, que é a nossa colaboradora de Portugal. Bom, vamos iniciar, então, falando sobre a importância da pele dos anfíbios, né? A pele que desempenha esse papel fundamental para a sobrevivência dos anfíbios, que, no caso, inclui características como troca gasosa, reprodução, excreção, termorregulação e também, claro, a própria proteção dos anfíbios. Alguns estudos bioquímicos, eles possibilitaram a descoberta de diferentes peptídeos, né, com diferentes propriedades. Isso inclui mecanismos de defesa, né, peptídeos que auxiliam na defesa contra patógenos, bactérias, fungos e defesa contra predadores também. Acredita-se que a adaptação de anfíbios pode estar vinculada também à presença desses anfíbios na pele, já que os anfíbios eles possuem diferentes hábitats, né? Na pele dos anfíbios podem ser encontrados dois tipos de glândula, que elas são caracterizadas de acordo com a composição, né, do que é a substância que elas secretam. A gente tem as glândulas mucosas, que são glândulas que têm uma característica de secreção de substâncias que são aquosas e tem como principal característica a proteção desses anfíbios, da pele, da lubrificação desses anfíbios, né? A lubrificação da pele dos anfíbios. E as glândulas granulares, que são glândulas granulares ou glândulas de veneno, que são glândulas que elas secretam substâncias que são mais esbranquiçadas e possuem substâncias tóxicas. E dentre esses compostos químicos que são secretados por essas glândulas granulares ou venenosas, a gente pode encontrar aminas biogênicas, alcaloides, esteroides e proteínas. As proteínas, né, no caso, é o nosso principal objeto de estudo, uma vez que existem proteínas com capacidade antioxidante, né? E a classe de proteínas que são estudadas, né, nesse projeto é a classe das triptofilinas, que são proteínas que têm como característica possuírem 13 resíduos de aminoácidos, peso molecular de até 2.000 Daltons, e a sua composição ela é de resíduos de aminoácidos como tirosina, histidina, triptofano, fenilalanina e prolina. Então, baseado na importância desses peptídeos antioxidantes e na presença, né, e na presença dos compostos do peptídeo, foram selecionados 2 potenciais peptídeos, né, com atividade antioxidante através de uma biblioteca de cDNA. Esses 2 peptídeos foram selecionados e a partir de então foi feita a sua síntese química, né, que é chamado de síntese química em fase sólida, através de vários acoplamentos, proteção e desproteção. Então, foi sintetizado esse peptídeo e, na sequência, foi feita a purificação do peptídeo, né, através do HPLC, da cromatografia de alta eficiência, e, na sequência, foi feita a análise espectrofotométrica, para, então, a gente ter certeza da composição do peptídeo que foi sintetizado. Então, após a síntese, a purificação e a análise espectrofotométrica, né, a confirmação da síntese do peptídeo realizado, foi, então, iniciado os ensaios com esse peptídeo já seco. Então, a gente iniciou os trabalhos com os ensaios químicos, que foram 3, que é caracterizado como ABTS, DPPH e NO. E, no geral, a maioria dessas metodologias antioxidantes, né, desses ensaios químicos, eles empregam o mesmo princípio, que são reações de transferências de elétrons. Então, você gera um radical sintético, né, esse radical sintético ele é gerado e a partir daí, a sua amostra, né, o seu peptídeo, ela é utilizada para a verificação se esse peptídeo ele tem o potencial de eliminar esses radicais livres ou neutralizar essa reação. Então, primeiramente, os ensaios químicos, né, foram realizados. Na sequência, a atividade hemolítica. Então, foi utilizado o sangue humano para esse teste, no qual foi centrifugado, foi suspendido, e foi feita uma suspensão de 5%, né,
dessas hemácias. Então, a partir daí, com essa suspensão, os peptídeos eles foram incubados com essas hemácias e foi feita a leitura no espectrofotômetro. E, por último, foi feita um ensaio em vivo, né, com larvas de Galéria melonella, que é uma mariposa. Então, foram divididos grupos, né, com diferentes concentrações de peptídeo, 40 miligramas por quilo, 20 miligramas por quilo, 10 miligramas por quilo, em grupos de 16 larvas. Foram incubados com os peptídeos, né, que é o PCT1 e o PCT2. Foram feitas análises observacionais de motilidade desses peptídeos e, na sequência, a parte histológica. Então, o que a gente tem de resultado, né, dessas metodologias aplicadas? O peptídeo, de acordo com a capacidade antioxidante nesses 3 testes in vitro, a gente pode observar que ele não possui uma atividade antioxidante no teste de DPPH, o que já era esperado. Porém, ele possui uma atividade antioxidante nos outros ensaios, que é o ABTS e o NO. Existem outros estudos com peptídeos, né, de classes parecidas com a do nosso peptídeo estudado, e os valores eles são muito parecidos, inclusive, com esses outros estudos, e mostram, então, a partir desse resultado, a gente prosseguiu os estudos com essas outras análises, fazendo a parte de citotoxicidade, e a gente conseguiu verificar que o peptídeo ele não possui efeito citotóxico nas hemácias. Então, aqui, né, dá para observar que o PCT1, né, em azul e o PCT2 em vermelho, todas as concentrações testadas, que foi de 0,05 mg por ml até 1,6 mg por ml, não houve diferença do controle. No caso aqui, o controle é representado pelo PBS. Então, o peptídeo ele realmente não apresenta nenhuma citotoxicidade, e ao lado direito, né, tem a foto de algumas lâminas aqui, no qual a letra A corresponde às hemácias no controle, PBS, B, o PCT1 e C, o PCT2, que, olhando, né, em outras objetivas mais próximas, dá para perceber também que não houve nenhum tipo de modificação na estrutura dessas hemácias. E em relação à parte da toxicidade, também não houve, né, nos ensaios em vivo com Galéria melonella, também não foi apresentado toxicidade. Então, esse ensaio, né, de toxicidade que foi feito durante 7 dias com essas larvas incubadas com ambos os peptídeos, também não houve morte, né, de nenhuma das larvas, de nenhum dos grupos estudados. E aqui à direita, a gente tem corte longitudinal, né, da Galéria melonella em diferentes colorações, e mostrando a letra B, a parte do tratamento, né? E com PBS, e o PCT1 e o PCT2. E também não houve nenhuma alteração na parte morfológica, nenhuma mudança foi identificada também nessas larvas. Então, o que a gente tem de conclusão até então deste trabalho, né? Que foram identificados esses 2 novos peptídeos, né, que não tinham sido estudados ainda, da secreção de Physamoiema centralis, que foram chamados de PCT1 e PCT2. Esses peptídeos, eles são similares à classe, né, de peptídeos de triptofilinas, que são chamadas de classe 1 e classe 2, então por isso que é o nome PCT1 e PCT2. Os peptídeos, eles têm um potencial bioativo de acordo com a composição, então a gente acredita que por conterem prolina e triptofano juntos, né, nessa sequência, isso dá um potencial antioxidante para esse peptídeo, e com certeza esse peptídeo ele vai trazer muitas outras aplicações nas áreas da saúde também. Então, é isso. Finalizo aqui a apresentação com agradecimento aos parceiros, né, a da UNB, a Embrapa, ao Instituto de Química e aos parceiros internacionais também de Portugal. E, claro, agradeço também aos patrocinadores, né, da Bolsa de Estudos, da CAPES. É isso.